Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Vitor Noronha, eu sou consultor de valores imobiliários, membro fundador da ABCVM, a Associação Brasileira de Consultoria de Valores Imobiliários, a entidade que representa, né, essa nova classe, né, de profissionais no Brasil que cresce a cada dia, e hoje estou na posição de vice-presidente da associação. Esse aqui é o primeiro episódio do nosso podcast, nosso videocast chamado A Voz do Consultor, e que é um projeto que a gente construiu com bastante carinho. A ideia vai ser realmente levar a voz do consultor para muitas pessoas, para você que é profissional de mercado, para você que está pensando em começar um negócio na área de consultoria, para você que já possui uma consultoria, uma gestora, você que é agente autônomo, enfim, todos os integrantes do mercado. A ideia desse podcast, desse videocast é realmente trazer profissionais aí que realmente fazem acontecer, que têm boas histórias para contar e trazer isso, levar essa voz para muitas pessoas. Então, que é justamente um dos propósitos da nossa associação, realmente te ajudar aí nesse processo de empreendedorismo, né? Você que realmente está empreendendo, está desenvolvendo a sua atividade, né, no nosso mercado. Realmente aqui temos um ambiente acolhedor, um ambiente de troca de experiências, um ambiente onde você pode conhecer outros profissionais, fazer amigos, fazer negócios e certamente elevar a barra, né, do teu negócio realmente com bastante conteúdo, com parcerias, enfim. Então, realmente, conheça a ABCVM, é um lugar para você estar, consultor de valores imobiliários. Então, sem mais delongas, vou passar a bola também para o nosso diretor de comunicação, Antônio Carlos. Fala aí, Antônio. Tudo bom? E aí, Vitor? Como é que você está? Tranquilo. Muito bom, gente. Olha, esse aqui é o episódio 01, né? É o início aqui do nosso podcast da Associação Brasileira de Consultores. E esse projeto é muito especial para a gente aqui. A gente idealizou ele justamente para conversar, né, com experientes consultores, né, que tenham realmente uma estrada bacana, que tenham experiências que possam agregar aqui para a nossa comunidade de consultorias, né? E, poxa, o Ramiro e o Bruno aqui, né, prontamente aqui atenderam o meu pedido para estrear esse podcast junto com a gente, né? Então, sejam bem-vindos, Ramiro e Bruno, né, a nossa primeiro episódio aqui do podcast. Valeu, Vitor. Valeu, Antônio. É um prazerzão aqui estar com vocês, estreando esse que vai ser o melhor episódio até aqui, né, do nosso podcast, com toda certeza. É o maior prazer aí estar com vocês nos próximos minutos. Boa, queria também agradecer o convite. Muito bom estar aqui, tendo essa uma horinha de papo, possivelmente, ou por volta disso aí com vocês. Então, obrigado, Vitor, obrigado, Antônio. E espero que esse conteúdo aí gere bastante valor a todos os nossos ouvintes. Muito bom, excelente. Obrigado aí, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao nosso encontro aqui. Bom, pessoal, então, antes de mais nada, é só pedir aqui, avisar os nossos ouvintes, né, que quem não segue, né, as nossas redes sociais, né, então lá no Instagram, @ABCVMOficial, né, e também, né, @Clube do Valor, sigam aí os nossos convidados. Ramiro, também fica à vontade aí para dar o teu recado. Boa, também convido vocês a nos seguirem, né, @clube.do.valor no Instagram, Clube do Valor no YouTube, e aí no Instagram, eu, Ramiro, estou no perfil Ramiro Gomes Ferreira, e o Bruno, falando por ele, está no perfil Bruno Strack, STRACK. Muito bom. E também a gente tem a nossa página lá no LinkedIn, né? A gente também tem uma newsletter, que quem toca aqui é o nosso diretor de comunicação, Antônio, que está com a gente aqui. Então, vocês também podem acompanhar, né, notícias do mercado de consultoria, as novidades da associação. Não deixem de seguir a nossa newsletter, né, que está crescendo bastante, a gente está bem feliz com isso. Isso aí. Toda quarta-feira, 9 horas, tem uma edição lá, saindo, né, no LinkedIn. Muito bom. Beleza. Bom, então, sem mais delongas, Bruno, Ramiro, eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho com a gente, né, como é que foi, né, como é que foi esse processo de construção, né, como é que foi a pedra fundamental, né, do Clube do Valor, né? Eu acho que todo mundo tem essa curiosidade, né? Como é que começou, né, a empresa de vocês? Se vocês pudessem compartilhar um pouquinho desse início de trajetória. Eu vou deixar o Ramiro começar por um motivo que vocês vão perceber ao longo do episódio, que ele é um contador de histórias muito melhor do que eu, até porque minha memória não é das melhores. Então, Ramiro, por favor, pode começar e se eu conseguir, eu complemento aí de alguma forma. Não, muito bom.
Se eu contasse a versão longa, a gente ficaria o podcast inteiro aqui falando sobre o início do clube, então vou tentar ser bem direto ao ponto. Tem um discurso bem famoso do Steve Jobs, que ele fala que tu só consegue conectar os pontos da tua vida olhando para trás, né? Que tu vai tomando decisões, tu vai seguindo alguns caminhos que aparentemente eles não têm relação nenhuma entre si, mas aí tu olha para trás e tu conecta todos os pontos, e um pouco da criação do Clube do Valor tem a ver com isso, né? Porque a gente tem, de um lado eu, do outro lado do Bruno, o Bruno, cada um com as suas trajetórias ali, né? Eu, particularmente, me interessei muito, desde muito jovem em investimentos. Eu abri minha conta numa corretora quando eu tinha 13 anos, na corretora Planner, e coloquei ali bem pouquinho, né, ou quase nada de dinheiro que eu tinha para aprender a comprar e vender ações. Eu, a primeira ação que comprei foi da Abiara, e fiz ali tipo uns 10, 12%, achei que fosse ficar muito rico, né, se eu comprasse uma ação, ela subisse 10, 12% numa semana, que nem foi aquele meu início na Bolsa. Evidentemente que depois disso, né, conforme eu ia, os anos iam passando, eu ia deixando saindo da adolescência e fui virando adulto, eu tive outras experiências não tão boas com investimentos, cometendo inclusive muitos dos erros que eu vejo vários investidores cometerem hoje, antes de entender que um caminho muito bom para a construção patrimonial é o caminho de estar com alguém com interesses bem alinhados do seu lado. Mas basicamente tive minha trajetória, né, como investidor, que me fez ir trabalhar no mercado financeiro quando eu tinha 20 anos de idade, 20 anos de idade, recém-feitos, e eu comecei a trabalhar numa gestora de fundos de ações, na Fundamenta, que acho uma empresa incrível, assim, que eu sou muito grato, aprendi muito lá, foram anos maravilhosos, e lá a minha tarefa era basicamente ser analista buy-side de ações, né, para o nosso fundo de ações. Fiquei maravilhado com aquele mundo, né? Adorei tudo que eu fiz, cada momento, cada mês ali que eu vivi dentro da Fundamenta. E, particularmente, eu estava muito feliz na Fundamenta, bem satisfeito profissionalmente, quando o Bruno me chamou para conversar. O Bruno, para contexto, já era meu amigo pessoal de bastante tempo, desde a infância. A gente jogava futebol juntos, aí já no início da vida adulta a gente fazia festa juntos, a gente falava bastante sobre negócios, né? E o Bruno, ele era assessor da corretora de seguros da família dele, então ele já tinha alguns anos de experiência, né, no mercado ali de seguros, e por uma questão, aí talvez o Bruno possa falar melhor do que eu, né, mas por talvez um choque geracional, né, o Bruno era sócio de seus avós, na época com 70 e poucos anos, o Bruno queria expandir, os avós estavam pensando, né, já naturalmente na sucessão, na aposentadoria. Durar as chuteiras. Exatamente, era outro momento de vida, né? Aí o Bruno me ligou. Ele me ligou, eu conhecia ele, falou, cara, pô, tem uma ideia aqui, um projeto que é incrível, eu preciso que tu me encontre e vamos marcar um chopp aí em algum lugar para conversar e tal. E eu brinco contando essa história, que eu achava que o Bruno ia me oferecer uma pirâmide, porque era aquela história, pô, tem aqui um negócio muito bom para te apresentar, mas eu não posso te dizer muito o que é, tá? Tem que ser pessoalmente. Aí eu pensei, bicho, vai chegar o Bruno lá com uma marketing multinível, ou ainda pior ainda, uma pirâmide, com todo respeito, né, ao pessoal da área, mas brincadeiras à parte, né, geralmente quem tinha 19, 20, 21 anos, nessa época, e tinha um perfil mais empreendedor, acabava recebendo essas ofertas, né, tipo, tu entra aqui no meu time, e aí tu atrai vendedores, e aí a gente vende lá para a ponta final. Enfim, eu recebia muitos desses pitches, né, de marketing multinível na época. Eu brinco em dizer que achava que o Bruno ia trazer mais um desses pitches, mas a gente foi conversar, e ele trouxe a ideia de expandir a corretora de seguros da família dele, de levar para Porto Alegre e depois para São Paulo. Ele chegou lá com um plano já de dominação mundial. Caramba. E eu, satisfeitíssimo com a minha vida, né, com o meu trabalho na Fundamento, com quanto eu estava aprendendo. Por lá eu trabalhava direto com o Raul, com o Walter, com as lendas, né, do mercado. Então, há muito tempo, aprendia muito com eles, com o André também, que hoje, felizmente, é nosso sócio. E enfim, né, nesse primeiro papo, achei legal, fiquei honrado com o convite do Bruno, mas eu falei, pô, cara, não tem a menor chance de eu sair do mercado financeiro, né? Se eu for empreender algum dia, vai ser no mercado financeiro, porque, porra, eu amo o que eu estou fazendo, né? Foi a primeira experiência profissional boa, essa da Fundamento. Primeira, assim, que eu, porra, comprei a ideia, entendi o valor, mergulhei de cabeça e tinha certeza que se um dia eu fosse empreender, seria na área de investimentos. E aí o Bruno categoricamente falou que, calma, não te apega tanto ao como, né? A minha ideia é fazer algo legal, algo grande, algo que mude a vida de muitas pessoas.
Eu falei, bom, tá bem, não vou me pegar tanto ao como. E a gente foi marcando outra conversa, outra conversa, outra conversa. E mais ou menos um ano depois desse primeiro papo, a gente tomou a decisão de, tá, beleza, vamos empreender juntos, então. E aí o que me guiou muito para a construção do Clube do Valor foram dores que eu mesmo tinha como investidor e eu ia resolvendo. Né? Eu entrei na Fundamenta porque sempre que eu tentava selecionar ações, eu fracassava, não tinha um método claro, não tinha muita clareza de como montar uma carteira. E eu comecei a estudar sobre a história do Warren Buffett, eu fiquei maravilhado com aquela história e pensei, pô, tem que fazer que nem o Warren Buffett, tem que trabalhar selecionando ações. Aí procurei gestoras de fundos de ações, consegui essa vaga na Fundamenta, e aí lá, né, conforme foram passando os meses, eu comecei a poupar dinheiro, comecei a montar minha carteira, e comecei a ter um dilema, né, que era, poxa, será que faz sentido investir só em ações? Será que eu não deveria diversificar em outras classes de ativos, em outros ativos? E se sim, como é que eu faço isso? Como é que eu defino isso? E isso me levou para começar a estudar o universo do Asset Allocation, né, estratégia de alocação de ativos. E daí eu mergulhei nesse universo e entendi, pô, beleza, mas quem é que ajuda investidores a montarem uma alocação de ativos? Quem que é esse cara? Aí eu vi que, poxa, nos Estados Unidos é o consultor. Por que é o consultor fee-based e não commission? Daí eu descobri sobre os conflitos de interesses. E eu comecei a emergir nesse mundo, né, que era um pouco saindo desse nicho que eu estava de seleção de ações, indo para um nicho mais de uma carteira de longo prazo, num contexto de um plano para a liberdade financeira. Aí eu descobri o trabalho que a Planejar fazia, na época era a IBCFP, eu acho que era isso, né? Logo mudou o nome para Planejar. IBCPF. Isso aí, IBCPF. E aí fiquei maravilhado com aquela ideia e falei, cara, é isso que eu quero. E numa dessas conversas com o Bruno, eu levei isso para ele. Falei, cara, esquece seguros, esquece investimentos, vamos pensar no todo. Vamos pensar em ajudar as pessoas a conquistar a liberdade financeira, e foi muito dessa ideia, né, que nos fez aí, cada um, né, largar as suas respectivas carreiras, suas respectivas posições e fundar o Clube do Valor aí no final de 2015. Então, tentei resumir um pouco a história, mas foi isso aí que nos fez construir o clube, né? Se eu puder tentar fazer um rápido complemento, e por agora favor, vocês estão entendendo que o Ramiro é um contador de histórias muito melhor do que eu, né? Ele conta com uma precisão de detalhes que nem se eu quisesse eu conseguiria. Mas acho que tentando adicionar 2 pontos aqui que me parecem ser importantes. O primeiro é fazer uma justiça, então só para deixar muito claro que todo o mérito da visão sobre o modelo de negócios no que diz respeito à nossa forma de atuação dentro do modelo fee-based, inovando de certa forma no Brasil, né? A gente só tinha grandes multifamily offices atuando dessa maneira, a gente não tinha outras empresas tentando levar esse tipo de solução mais alinhada para o investidor final, seja de varejo, alta renda, né, de diferentes níveis de patrimônio. Esse mérito de ter essa visão e de ter a coragem de, poxa, vamos fazer isso aqui no Brasil, foi do Ramiro. O meu mérito, se eu posso dizer que eu tenho algum nesse início, foi muito mais de ter trazido ou provocado o Ramiro com esse ímpeto empreendedor de, cara, isso aí, não vamos pegar os cômodos, vamos fazer algo, vamos tentar fazer algo grandioso para mudar a vida de muita gente e, poxa, a gente vai descobrindo o que ao longo do caminho. Então, sou muito grato aí pelo Ramiro ter tido essa brilhante leitura, né? E se conectou muito com meus valores. Acho que esse é um ponto bacana também que eu queria destacar, que hoje parece óbvio, né? Poxa, atuar dentro como consultor, né, de investimentos, levando esse modelo com maior alinhamento para o cliente, parece óbvio, o mercado já está evoluindo nessa direção, então, poxa, como é que ninguém pensou nisso antes? Eu queria só destacar e convidar aqui os nossos ouvintes a fazer um exercício de tentar pensar, tentar imaginar como era 10 anos atrás, quando a gente não tinha, né, as novas regras no que diz respeito, seja ao mercado de consultores ou trazer mais transparência para o modelo de remuneração dos assessores, que foram impulsionadores do que a gente está vendo, né, no nosso momento atual de mercado, como era tentar convencer um cliente que não fazia ideia de que esse modelo existia, de que ele deveria pagar por um serviço que ele nem sabia que ele pagava de forma embutida. Então, eu quero dizer, o caminho que a gente decidiu desde o início foi claramente um caminho que ele foi o oposto de procurar atalhos. Se a gente quisesse crescer rápido, a gente diria, não, poxa, o mercado todo funciona dessa forma comissionada, o jogo é assim mesmo, vamos tentar fazer um trabalho assim. Mas acho que, como a gente era muito jovem, acho que para a gente princípios e valores são coisas realmente inegociáveis,
a gente em nenhum momento cogitou fazer algo que a gente não julgasse que fosse o absoluto melhor caminho para os nossos futuros clientes e para a relação que a gente fosse construir com eles. Então, a gente sempre teve uma leitura de, cara, empreender, se a gente vai fazer isso aqui, fazendo uma analogia que nem uma maratona, e não que nem uma corrida de 100 metros. Então, eu não estou preocupado em, poxa, crescer absurdamente nos primeiros anos. Vamos, já que o mercado, então, não conhece a solução, vamos educar o mercado. Vamos mostrar que existe um outro caminho que a gente considera que é melhor e deixar o mercado responder se de fato isso faz sentido. Os clientes vão poder optar se eles preferem isso ou não. Então, eu só queria destacar, eu acho que esse elemento de alinhamento de valores e princípios que para a gente é muito importante, com essa leitura de que a gente genuinamente sempre acreditou que esse era um caminho mais alinhado para construir um relacionamento de longo prazo e realmente conseguir levar tranquilidade financeira para os nossos clientes. E aí eu tenho uma pergunta para você, que é óbvia, talvez, mas assim, como é que foi isso daí aqui 10 anos atrás? Como é que foi esse início, assim? Isso tudo que você colocou, como você disse, há 10 anos atrás, até assessoria de investimento, né, era uma coisa ainda nova, a verdade é essa. No modelo, né, o modelo de aberto, era nova. Então, assim, como é que foi esse início para vocês? Assim, o trajetório, os percalços, né? Deve ter sido pedra no sapato o tempo todo. Não deve ter sido fácil. Se não foi fácil, eu comecei bem depois no modelo de consultoria de investimento, tá? O modelo de assessoria... Não foi fácil para mim. Já era embrionário, imagina, né, há 10 anos atrás, entendeu? Foi meio loucura, né? Acho que uma ingenuidade alinhada aos valores, com certeza. Porque a gente correu o risco de não ter nenhuma corretora que aceitasse a nossa empresa plugada, né? No início, né, dessa trajetória, eu me lembro que a XP estava começando a bombar, estava começando a decolar com o modelo de assessoria, e eles tinham uma leitura parecida, de que, cara, o mercado ia migrar para o fee-only, então eles montaram uma célula B2B, na época, para gestores de investimentos, porque a instrução de consultoria ainda era aquela antiga, ainda não tinha sido atualizada, e então eles abriram as portas para a gente, é muito grato aí por isso. Só que eles começaram a bombar na assessoria, eles começaram a ver que era um modelo muito mais fácil de tu explicar o funcionamento, que era um próximo passo mais natural do cliente sair do banco para ir para a assessoria, e com uma decisão de negócios, eles praticamente descontinuaram aquele B2B. Então, eu lembro que a gente atendia, a única corretora que a gente conseguiu se plugar nisso foi a XP, que alguns meses depois do início do nosso trabalho, falou, olha, pessoal, não me levem a mal, numa boa, a gente está diminuindo aqui a quantidade de gestores que a gente vai atender, a gente vai manter só os 5, 10 mais relevantes. Sinto dizer, vocês não estão entre 5 e 10 mais relevantes. Eu me lembro que a gente tinha algo entre 15 e 17 milhões de patrimônio sob gestão. E, inclusive, a gente foi lá, a gente pegou o avião, foi lá para a XP, explicou, desenhou nosso plano, e eles falaram, beleza, eu vou dar 6 meses para vocês se provarem relevantes, vamos botar uma marca aqui, chegar aos 50 milhões nesses 6 meses, se vocês chegarem, a gente abre uma exceção e tal, mas a verdade é que a gente está diminuindo essa área, né? Está passando executivos para outros, não é nada pessoal. E aí a gente não chegou nos 50 milhões, chegou em 30 e poucos. Eu lembro que a gente ficou satisfeito com o crescimento, mas insatisfeito de não ter batido essa meta. E a gente teve que sair por São Paulo à procura de uma corretora que aceitasse que a gente se plugasse a elas para debitar em conta do cliente a nossa taxa de administração. Isso foi meio que uma loucura, né? Eu lembro que na época a Guide e a Genial abriram as portas para a gente fez a STVM dos nossos poucos clientes para essas duas corretoras, e logo depois que a Guide foi adquirida pelo grupo Fosun, e a gente seguiu nos primeiros anos atuando apenas pela Genial. A gente também é muito grato por ter aberto essa porta lá atrás, mas esse foi um dos perrengues, né? A gente chegou a ter o risco de não ter nenhuma corretora para prestar o serviço, facilitando que a gente mandasse as ordens, facilitando que a gente debitasse em conta. Então, a gente teria que fazer, assim, de um jeito ainda menos escalável. Esse foi um. Acho que outro desafio muito grande, e da nossa loucura lá de trás, né? É uma visão, assim, que se desse errado, e todo mundo ia falar que era muito óbvio, né? Se deu certo, parece que a gente teve uma visão diferenciada, mas eu acho que tem um pouco de sorte aí. Mas que outra loucura foi o modelo de captação. Porque, além de prestar um serviço diferente e ter que explicar para o cliente que, olha, passo número 1, o gerente bancário, existe um conflito de interesses, porque ele tem as metas dele, e essas metas, às vezes, fazem ele distribuir produtos ruins, né? Um plano de capitalização, pode ver, isso aqui não existe em nenhum lugar do mundo, isso aqui não é bom. Por quê?
Por que ele vende? Porque tem meta, porque paga taxa. Além de ter que explicar isso, tinha que explicar que, por ser commission-based, na época 100% dos assessores eram commission-based, também existia um conflito de interesses. Né? Mesmo fazendo um trabalho na média melhor, existia um conflito de interesses. Então, a gente tinha que dar 2 níveis de explicações e fazer isso em videoconferência, à distância, com quem nos conhecia pela internet. Acho que a segunda decisão meio maluca nossa foi ter um modelo de captação online digital. Né? O blog do Clube do Valor, ele surgiu em novembro de 2015, está completando 10 anos agora. Nosso canal no YouTube foi de janeiro de 2017, então, no início, os primeiros clientes, fora ali aqueles poucos family and friends, vieram do modelo digital. E ninguém acreditava que isso daria certo. Né? Eu me lembro até a frase, o Bruno vai lembrar da frase que falava, né? Mídia de massa, serviço de nicho. E realmente, eu me lembro quando eu estava fechando assim, os dados de vendas, do nosso funil de vendas, os 50 primeiros leads que passaram pelo funil e tiveram reuniões, né, comigo, com o Bruno, desse funil de 50 leads, geraram 2 vendas. Foram 2 malucos, né, no bom sentido, confiaram a nossa gestão, seus patrimônios, sem nos conhecer pessoalmente. Então, tinha essa segunda dificuldade, né, que era explicar um modelo novo por videoconferência no outro lado do mundo, e a gente ainda com cara de jovem, né, a nossa autoridade ela é construída por meio da divulgação de conteúdo relevante. Né? Eu entendia que, tem que escrever artigos muito bons para compensar o fato de eu ter, na época, cara de adolescente, e ter 22 anos de idade, e ter 3 anos e meio, 4 anos de experiência no mercado financeiro, e diferentemente, sei lá, de outros nomes que estavam há muitos anos. Eu lembro que até um dilema que eu jogava ali no clube era, a gente tem que conseguir fazer o cara escolher ser atendido por um gestor de investimentos e escolher Clube do Valor em vez de Luiz Stuberger. Como é que a gente vai fazer isso? Fazendo personalização via carteira administrada, fazendo a pessoa gostar mais da gente por nos conhecer online. Então, a gente tinha esses desafios, assim, lidar. Se eu também puder complementar, acho que o Ramiro trouxe os principais desafios, mas eu lembro de um desafio também que foi muito emblemático que a gente enfrentou, que é como a gente cobrava, como o modelo de atuação que a gente tinha na época, basicamente a única opção para a gente prestar um serviço based era prestar um serviço de carteira administrada na época, né, em função do que o Ramiro já explicou, da instrução de consultoria ser ainda instrução não tinha sido autorizada. A gente percebeu que cotização no mercado era um grande problema. E, na média, as cotizações, o serviço de cotização que as corretoras que topavam deixar a gente se plugar para prestar nosso serviço através delas, que elas forneciam para a gente encontrava consistentemente erros nesse processo de cotização. E, de novo, valores e princípios, a gente não pode cobrar o valor errado do nosso cliente. Isso aqui pode ser um fator decisivo para quebrar a relação de confiança e ele destratar conosco. Né? E é errado, obviamente, não preciso nem explicar aqui o absurdo que é isso. E aí chegou um ponto que a gente percebeu que a gente não vai conseguir fazer eles melhorarem este processo, porque cotização, de fato, é um grande desafio, uma dor do mercado brasileiro em geral. Até hoje ainda existe desafio. Até hoje. O que a gente decidiu? Empresa minúscula, com todos esses desafios aí, de educar o mercado, explicar esse novo caminho para o investidor que não conhece, fazer eles escolherem um clube de valor em detrimento de outra gestora, com toda a nossa inexperiência ainda na época. E a gente decidiu, para a gente fazer um negócio decente e fazer bem feito, a gente vai ter que aprender a cotizar. Vou ter que internalizar o processo de cotização. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Não tem ideia de como é que a gente vai aprender a cotizar em escala, né? Porque a gente estava pensando em atender, e tinha a ambição de atender centenas e milhares de clientes. E aí eu lembro que a gente foi atrás, a gente contratou a consultoria de uma das pessoas que tinham sido responsáveis por ajudar a implementar a cotização na XP, em outras corretoras, e aí foi um processo longo, mas que gerou ótimos frutos pelo fato de a gente ter aprendido a resolver essa dor dentro de casa, mas esse foi um desafio operacional que, inclusive, em determinado momento, acho que um dos gatilhos para a gente ter atacado ele foi quando a gente percebeu que a cotização estava errada, a gente que vinha das corretoras, a gente decidiu, não vamos cobrar os clientes.
Só que a situação teve um determinado momento que perdurou por o quê? 2 meses, amigo? 3 meses? Mais. A gente ficou sem receita uns 4, 5 meses. A gente ficou sem poder cobrar nossos clientes 4, 5 meses. O nosso caixa praticamente foi a zero. A gente estava pensando, vamos ter que aportar recursos na empresa para parar de pé. E a gente falou, a gente não pode depender disso, né? Eu não posso depender de um terceiro conseguir corrigir algo que afeta diretamente a minha capacidade de poder cobrar o valor correto e manter a empresa de pé. Então, esse é mais um dos desafios que a gente enfrentou lá atrás e que hoje, poxa, relembrar essas histórias é muito gostoso, pô, ver cada passo aí que a gente conseguiu. Esse é um grande desafio mesmo, porque ficar sem receber dinheiro é complicado. Isso aí... Bom que era pouco, né? A gente estava acostumado a uma receita baixa, não era o fim do mundo, nosso custo era muito baixo também, né? Era uma operação muito enxuta. Mas brincadeiras à parte, pô, é engraçado, tu olha para trás, esse conhecimento de cotização foi muito rico para a gente ao longo da história, né? Hoje a gente tem internalizado, assim, e, pô, nos ajudou muito nessa jornada. Só mais um exemplo, né, de como na jornada de negócios, né, muitas vezes os desafios que a gente enfrenta criam as nossas principais forças, né? Sim. São os calos da vida empreendedora, né, Ramiro? Eu só queria, Ramiro, contar com a tua memória, ver se a tua memória ajuda só para a gente ser justo também, de mencionar o nome de quem a gente contratou para nos ajudar a implementar a cotização. Estou tentando lembrar aqui, mas... Foi indicado pela Camila Matias, ela me lembra que ela nos ajudou bastante. Para dar os créditos aí, né? Se não lembrar, depois a gente coloca nos créditos depois no Spotify. Tá, a gente procura aqui, depois a gente adiciona os créditos, porque vai que ele escute, pô, gostaria muito que ele soubesse do nossa gratidão aí por quão importante ele foi nesse processo. E aí, hoje, então, dentro do Clube do Valor, é tudo feito internamente. Na parte da gestora das carteiras administradas, sim. Na parte da consultoria, aí o processo é um pouco diferente, mas a gente também faz as nossas conferências aqui. É que na gestora a cotização, ela se torna ainda mais importante, porque a gente, além de cobrar taxa de administração, a gente também cobra taxa de performance. Então, a conta tem que estar certa na vírgula da vírgula da vírgula da vírgula. Para tu calcular a taxa de administração é mais simples, né? O processo. Então, o processo é um pouco diferente. A gente faz nossas conferências, não é o mesmo sistema que a gente usa para cotizar internamente, mas sim, dá para dizer, de certa forma, que a gente faz desse processo aqui dentro de casa. Muito bom, pessoal. Tem alguma história dessa época aí, assim, peculiar para contar aí? Algum case aí, algum caso, assim? Algum acontecimento, alguma coisa peculiar, assim, que marcou aí como história aí? Eu tenho umas histórias boas que hoje a gente chama de fake lead, né? Que é pelo digital, né? A pessoa te escolheu, ela foi lá, te encontrou, preencheu lá o formulário, entrou em contato. E aí eu me lembro uma vez que entrou em contato, né? A gente não sabia que era um fake lead, mas um cara com uma história assim, era uma história muito mirabolante. Tá? Porque eu tenho aqui, ó, numa operação, eu não lembro como é que era o nome da operação, era operação, sei lá, alguma coisa, que, poxa, meu avô comprou o direito ali a ter uma exploração de ouro na Nigéria e tal, e me chegou aquela história lá. Eu lembro que quem qualificou esse vídeo foi o Marcos, nosso sócio. Ele falou, pô, Ramiro, tem um caso meio estranho, o cara aqui falou que tem uma operação na Nigéria de ouro e tal, e que teria direito aí a centenas de milhões de reais. Eu falei, Marcos, esquece, cara. Isso aí, ou ele tá querendo dar um golpe na gente, vai descobrir alguma coisa, ou ele foi vítima de um golpe. Né? Aí, eu lembro que eu esqueci dessa história, beleza. E tive um casamento de uma prima no Rio de Janeiro. Cheguei lá no Rio de Janeiro numa sexta-feira de manhã, aproveitei e tirei o dia off. Né? Fui lá para a beira da praia, Ipanema, sentei na praia, meio-dia, peguei um biscoito Globo, abri uma Brahma e pá, toca o telefone. Era o Bruno, né? O Bruno de então, né? 23 anos. Porra, Mirão, cara, tu não acredita que lead incrível. O cara tinha uma operação de ouro, não sei o que. Porra, Bruno, você tá com um cara, você fake. Não é fake, não é fake. O Cláudio, né, que é nosso sócio também, e o Cláudio, para contexto, né, ele
ele tem anos de mercado, décadas de mercado. Ele entrou no mercado financeiro quando eu nasci. Então, era um sócio mais sênior, que era um dos nossos braços de captação. Como se fosse, entre mil aspas, um B2B, mas que estava sempre lá no clube, né? Ele tinha os clientes dele que levava para o clube e a gente atendia os clientes. O Cláudio fez a reunião junto e tal. O caso é incrível. O tamanho das minas de ouro são de 8 trilhões de reais. Cara, não pode ser, não faz nenhum sentido, velho. Isso é o PIB do Brasil, na época, mais o PIB do Brasil. E eu lembro com aquela história, e esse lead, ele estava convicto mesmo que ele tinha esse direito, só que era um golpe, era um senhor golpe, depois apareceu no Fantástico lá, esse cara foi uma vítima do golpe, né? Ele comprou essas células de direito. Essa é uma história engraçada daquelas, quando a empresa é pequena, tu pensa muito, pô, vai chegar um cara aqui com, acho que nem era centenas de milhões, acho que eram uns 10 milhões, mas vai chegar um cara aqui com um patrimônio grande, que vai levar para outro patamar. Game e aí changer. depois aconteceu de novo, 2 ou 3 vezes, né, uns casos muito estranhos, que o cara extraía, como é que era, diamante, e viria de carro da Rondônia, ia trazer 4 milhões. Então tinha essas histórias que a gente internamente começou a chamar de os Mr. Billion. Mr. Billion, o cara chegava com uma história, muitas vezes o cara era vítima, mas procurava alguém para ajudar a investir o futuro dinheiro que ele teria. Caramba. É uma história mais engraçada, assim, pela nossa ingenuidade na época de... O Bruno me convenceu na ligação. Principalmente minha ingenuidade, né? Eu sempre fui, talvez, tenho uma característica de ser muito sonhador, e eu pensava, se tiver 1% de chance essa história ter um mínimo fundo de verdade, poxa, vale a pena eu colocar intencionalidade, porque naquela época, ainda hoje, obviamente, você vê um negócio desse tamanho, mas principalmente naquela época, isso mudaria completamente o nosso jogo. Então, mais esse desejo de conseguir, acho que crescer, fazia, eu acho que eu potencializar a minha ingenuidade, e a gente teve algum desses casos bem engraçados. Tu citou, eu ainda lembro até hoje do nome desse suposto lead que viria... qual era o estado mesmo que ele vinha de carro? Trazendo pedras preciosas. Rondônia ou Roraima, não me lembro agora. Sei lá, é Dilmar, o suposto nome. Gilmar. Não, enfim, Dilmar. Não, temos algumas boas histórias dessas, e claramente, principalmente a minha ingenuidade contribuía bastante para isso. Ô, Ramiro, me fala, cara, assim, vocês sempre foram reconhecidos, né? Você já falou um pouco aí, né? Um pouco dessa tua história inicial lá na Fundamento e tal, né? Então, assim, equity sempre, ações sempre foram, né, uma força aí, né, da consultoria de vocês, da área de gestão, agora consultoria também. Me fala um pouco das tuas inspirações, assim, quem foram as suas referências aí nesse mundo né, de gestão de ações, né, e de avaliação de ações, quem que são teus ídolos aí na área? Legal, Vitor. Assim, como investidor, antes de entrar no mercado financeiro, eu fiz muita bobagem. Day trade, comprar opção a seco, tentar enriquecer, sempre procurando um atalhozinho até cair na real, que não existe isso, né? Quando eu caí na real, o meu Dino me deu um livro que ele tinha lido e falou, pô, esse livro é legal, tu vai gostar dessa história, que se chamava A Bola de Neve, é a história do Warren Buffett. Até ali, eu não sabia quem era o Warren Buffett. Eu devia ter uns 18 anos quando ele me deu esse livro. Eu li aquela história e eu achei incrível, assim, a trajetória do Buffett. Achei incrível, né, a forma com que o Graham pensava. Né? Inclusive, eu me identifiquei mais com a cabeça do Graham, que era uma cabeça mais, cara, aqui, ó, se a ação tá com esse múltiplo assim, tu compra, se não, tu não compra. Aquela fez muito sentido para mim, eu sou um cara muito analítico. E aí eu comecei a mergulhar nesse universo Graham, né? Li o Investidor Inteligente, que é um livro muito difícil de ler. As pessoas falam, nossa, é um livro incrível, mas como ele foi escrito lá na década de 30, é um livro bem complicado, né? Eu prefiro muito mais os comentários do Jason Zweig do que os capítulos em si, porque os comentários são mais atualizados. E aí eu fui entrando nesse mundo que eu nem sabia que tinha um nome, né? Mas do investimento quantitativo. Que eu me conectei com aquela ideia do Graham, das bitucas de cigarro. E aí logo conheci o Joe Greenblatt, né, a fórmula mágica do Joe Greenblatt. Na época eu li o The Little Book That Beats the Market. Isso na época que eu estava indo na Fundamenta, né? E eu me lembro que eu fiz um backtest da fórmula mágica, usando os dados da economática que tinha na faculdade aqui, que eu tinha acesso. E, pô, o backtest era incrível. E eu fiz com bastante rigor, né? Tirei o viés da sobrevivência, tirei vários viés que poderiam ter afetado os resultados. O resultado foi muito bom. Eu me lembro que eu levei isso para a discussão na Fundamento, foi uma discussão muito legal. E quando a gente decidiu montar o Clube do Valor, uma das primeiras decisões que eu tomei a gente vai ser quant.
na parte de ações, vamos seguir ali a Magic Fórmula. Só que para isso, né, tem um senso de responsabilidade alto, pensei, ele está investindo não só o meu dinheiro, né, dinheiro de pessoas que vão confiar na gente, a gente tem que estar bem sólido com a tese. Aí eu comecei a ler outros livros sobre Quantitative Value, né? Inclusive um livro chamado Quantitative Value, The Acquires Multiple. Eu entrei bem de cabeça assim nesse mundo de estratégias quantitativas de seleção de ações. Tentei não me enviesar, li outros livros sobre investimento mais qualitativo, né, de análise de vantagem competitiva, moat, etc. Mas eu me identifiquei mesmo com essa linha do quantitativo. E aí, no início do clube, antes de começar a gerenciar carteiras, fez uma porrada de backtests e foi muito legal isso, porque a gente via que o mesmo resultado que aconteceu no mercado norte-americano acontecia no Brasil. Quer dizer, no mercado norte-americano, o que o pessoal fez? Pegou a Magic Fórmula, né, que para quem não sabe, né, um rápido contexto, é uma estratégia quantitativa de seleção de ações que, depois de alguns filtros, olha para 2 critérios. O earning yield operacional, que é mais ou menos o EBIT dividido pelo Total Enterprise Value. E aí, quanto maior o earning yield operacional, ou seja, quanto maior o EBIT em relação ao Enterprise Value, melhor. E o ROIC, não era bem o ROIC, né? Retorno sobre o capital tangível, por assim dizer. Tu faz rápido ajuste ali, tira o ágio, tira alguns dados do balanço, transforma no retorno sobre o capital tangível. Quanto maior, melhor. Lá nos Estados Unidos, né, vários outros autores, depois do Joe Greenblatt, testaram a Magic Fórmula e todos chegaram à mesma conclusão de que ela funciona. No longo prazo, ela rende mais do que o S&P. Só que alguns autores quiseram entender, tá, e se eu tirar da Magic Fórmula o fator preço, olhar só para a qualidade, o que acontece? E se eu tirar o fator qualidade, olhar só para preço, o que acontece? Aí fizeram uma série de backtests e lá nos Estados Unidos sempre ganhava a carteira que era só critério preço, só earning yield operacional. Depois achei isso interessante, fiz o mesmo backtest aqui, e aqui também ganhou a carteira só Enterprise Value operacional, só earning yield operacional, perdão. Então, isso é um fator interessante, né, dessa nossa construção, e por muito tempo, nosso carro-chefe, nossa única estratégia de seleção de ações é essa estratégia, que é a Magic Fórmula sem a parte de qualidade, que a gente deu um nome mais sexy, né? A gente chamou de as ações mais baratas da Bolsa. E até o clube ganhar uma projeção maior e a gente ter um time mais robusto, né, de estrategistas de investimentos, essa foi a nossa única estratégia de seleção de ações. Agora já é outra história, já tem gente muito boa. O André, né, que trabalhou comigo na Fundamenta, que é nosso sócio, é o nosso CIO, então eles estão constantemente melhorando e trazendo novas estratégias para a gente ter uma exposição aí multifatorial, não só no fator valor. Mas esse foi o início, foi muito porque, cara, aquilo fez muito sentido para mim, né? Toda a história de que seres humanos são seres enviesados e que é impossível de tomar uma decisão sem ser atrapalhado pelos seus viés cognitivos, a não ser que essa decisão seja totalmente quantitativa, ela fez muito sentido, ela clicou assim na minha mente. Isso, por acaso, tá? Um efeito colateral disso é que também nos deu um pouco mais de escala, que não precisava ter um time enorme de analistas, né? Tinha um método comprovado, backtest, disciplina e rigor técnico. Time pequeno, a gente conseguiu implementar esses métodos, acabou nos ajudando também por causa disso, mas essa foi um pouco da origem assim, das nossas estratégias, da nossa visão, e até hoje a gente carrega essa visão quant. A gente não toma nenhuma decisão de alocação, né, com base em critérios subjetivos ou qualitativos. A gente não faz previsão do tipo, olha, ano que vem eu prevejo aqui que o Lula vai perder, o Tarcísio vai ganhar, vai fazer reforma, por isso vou comprar mais bolsa. A gente não faz isso. A gente não pensa que, olha, a curva de juros vai fechar, então eu vou fazer uma marcação a mercado, eu vou aumentar aqui meus pré-fixados. Não fazemos nada disso. Todas as decisões aqui, não só em ações, mas de alocação, tem um rigor aí dessa parte quantitativa e esse é um pouco desse background, né? Baseado em dados, né? Puramente em dados. Esse é um grande desafio mesmo, né, Ramiro? Em qualquer empresa que se propõe a fazer análise de ações, você tem um desafio da cobertura, né? E quando você sai do campo quant, né, e você começa a incluir critérios qualitativos, certamente você começa a necessitar de um material humano
maior, né? Muita gente para conseguir fazer a cobertura de perto, né? dos setores, né? Então, é interessante essa estratégia de vocês, quer dizer, primeiro pelo fundamento, né? Por ter, né? Vocês terem realmente se identificado com a metodologia, acho que tem muito disso também, né? Mas teve esse efeito eficiência também que talvez tenha permitido vocês a conseguir fazer uma cobertura maior olhando para os critérios de dados, né? E menos para... Legal. E Bruno, aproveitando também que eu perguntei para o Ramiro sobre as referências aí no mundo do mundo de análise de ações, né? E com relação aos negócios, né? Ao mundo dos negócios, assim, você poderia destacar quem que foi, talvez, aí, quem tem inspirado vocês aí no mundo dos negócios para mover aí o Clube do Valor para frente, né? Em termos de, né, pensamento de crescimento ou aspirações enquanto negócio? Boa, claro. Posso começar aqui, aí Ramiro também vai me complementando. Acho que lá no início, acho que a gente teve, assim, de cabeça, tentando fazer exercício de quais foram as principais inspirações que influenciaram ou moldaram o nosso modelo de negócios. Me vem 2 nomes à cabeça. O primeiro é o Henrique Carvalho, que foi quem mostrou esse caminho de marketing digital para a gente, que era possível criar um canal de aquisição de clientes, né, com essa estratégia digital, que lá atrás estava centralizado em blogs e que depois, naturalmente, foi se expandindo, né, para outras redes sociais. Então, acho que foi uma grande referência como mentor que nos mostrou este caminho, né, justamente é o Ramiro. E uma outra grande referência para a gente foi o Juliano Custódio, da EQI. Lá atrás chamava Eu Quero Investir. Até a assessoria deles tinha outro nome, até que eu não me recordo agora. O Ramiro Índice Investimentos. Índice Investimentos, exatamente. O Juliano, poxa, logo que a gente criou o nosso blog, ele se conectou com a gente, porque viu o nosso conteúdo, nos chamou para conversar. A EQI estava recém começando e acelerando essa jornada de crescimento, e acho que foi para a gente muito importante ver um case do mercado financeiro que estava conseguindo crescer através de um modelo de aquisição digital /inbound, e isso elevou nossa régua de referência e mostrou, poxa, se eles conseguem, a gente também deveria conseguir. Óbvio que o modelo é diferente, mas, poxa, acho que isso deu talvez reforçou a nossa confiança e convicção de que em algum momento a gente ia conseguir fazer dar certo. Então, acho que foram 2 grandes referências lá atrás para a gente. Não sei se tu quer destacar alguma outra, Ramiro. Eu comentaria do Rafael Seabra, que até hoje atua, né, com educação financeira, que foi ele e o Henrique, e o HC, que fizeram aquele curso lá de blog que a gente fez e começou a montar o blog. Depois, é claro, o HC seguiu nos mentorando aí por alguns anos. E destacar também que o Juliano foi sempre um cara sensacional assim, na nossa jornada. A gente se conheceu pelo blog, a gente trocava Skype, ele falou, pô, chega aí um dia, Sessão do Sul, vem aqui para Balneário, passa o final de semana aí com as suas namoradas e vamos se conhecer. E a gente foi lá, eu me lembro bem, a gente foi lá em 2016, nosso primeiro ano de operação. E eu me lembro, cara, que meus olhos brilhavam quando eu vi ele comentando que estavam captando 20 milhões por mês. Você, cara, 20 milhões por mês, velho, tudo com um blog, uma estrutura digital. Isso é incrível. Eles tinham 200 milhões recém-batidos de patrimônio. A gente voltou lá um ano depois, mesma época do ano, eles já estavam com tipo 700 milhões, captando 50 mês. E tem coisa assim que o Bruno citou, né? Elevar o nível de referência. Tem coisa que quando tu vê, tu não consegue desver. Né? E por mais que as nossas ações na época dessem errado, que nós também fosse muito menor, e que a gente ia aos trancos e barrancos, a gente pensava, porra, mas o Juliano consegue, cara. Claro, ele é muito mais experiente que a gente, sabe muito mais coisas que a gente, mas o cara consegue, a gente vai conseguir também. E aí um outro destaque que eu queria trazer. Oi? É a curva de aprendizado, né? Ele começou antes, então... É isso aí. E acho que outra referência que eu queria fazer a ele é um cara que tem muito carinho, porque ele sempre nos ajudou quando a gente pediu, assim. A gente manda uma mensagem para ele, ei, Juliano, diz uma coisa, como é que tu faz tal coisa? Ele ia lá e respondia, assim, ele nunca ficou, tu é meu concorrente, a gente está no mesmo mercado. E acho que ele nos ajudou a instalar essa crença que a gente tem hoje de que, cara, a gente compartilha tudo, né, com quem está perto da gente. Eu não tenho nenhum interesse em induzir ninguém ao erro. Eu acredito que quando eu ensino, 2 aprendem, porque eu também aprendo mais sobre as decisões que a gente toma, sobre o funcionamento da minha cabeça, sobre quais são os melhores caminhos a seguir, e acho que aí que acho que é uma prova disso, né? Eles
compartilhava no nosso início de negócio lá, porra, todos os bastidores nos davam muita mão, seguiram crescendo pra caramba, contribuíram pra gente, e acredito da mesma forma, sempre que a gente pode, a gente faz questão, né, de contribuir para quem começou depois e está aprendendo coisas que a gente já aprendeu, né, nessa jornada. Então, é muito legal você tocar nesse ponto, né, Ramiro? Porque isso também é uma coisa que a gente observa, inclusive dentro da BCVM, cara, existe todo realmente um ambiente muito propício, né, para isso, e a gente vê essa boa vontade, né, é legal, né, porque realmente o mercado, as pessoas não se verem, né, como concorrentes, né, acho que de fato isso faz uma diferença muito grande. Olha só como o exemplo de vocês aí, vocês estão falando, como isso fez diferença para vocês, né, e quem está mais na frente, né, dá a mão para quem está, né, nesse processo de aprendizado, cara, porque é uma corrente, né, tem até aquele filme lá, Corrente do Bem, é um pouco disso, né, eu também acredito muito nisso, a gente multiplica, né, Carl Sagan falou disso, né, o filósofo e estudioso, né, então ele falava que o conhecimento é como uma vela, né, eu compartilho com você a minha luz, a gente, né, não diminui, ao compartilhar eu não diminuo a minha luz, né, mas eu aumento, né, a nossa capacidade de gerar luz. Então, cara, isso é muito importante, e assim, que legal que vocês encontraram, e eu sei que vocês são pessoas assim, né, tenho certeza que, e dentro da ABCVM, para quem está escutando a gente, você pode ter certeza, você vai encontrar um ambiente de compartilhamento de ideias, né, de bom ambiente de troca de valores e de experiências, né. E, bom, vocês comentaram duas pessoas, acho que, e dentro do mercado financeiro, não precisa ser no Brasil ou fora, assim, tem alguma referência que vocês identificam, assim, ou que inspiraram vocês nessa construção? Você já falou do Juliano, né? O Juliano, obviamente, está aí, né, já estava construindo o negócio dele. Alguém mais aí dentro do mercado que seja um ponto aí para vocês? Eu teria outro caso que não é no mercado brasileiro, mas o pessoal da He Holtz, acho que a gente sempre se inspirou bastante. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Ben Carlson, que tem um livro chamado A Wealth of Common Sense. Uhum. Tem um blog também, textos muito bons, é um cara assim, muito bom, muito sábio. E ele uma vez mexendo lá no blog dele, 10 anos atrás, tem um botão que era Invest with Ben. Opa, Invest with Ben, deixa eu ver. Aí eu descobri que tem lá esse RIA lá fora, esse RNEA lá, que é uma rede de blogueiros, de influenciadores que escrevem sobre investimentos, cada um tem o seu botão Invest with Me, e tem lá essa empresa que é a Ritoltz Wealth Management, que também foi bastante inspirador para a gente, porque é um pessoal que fazia esse trabalho de captação online. Tem também o Michael Kitces, que fala sobre o trabalho de captação digital, de financial planning, que também desde o início acompanhou bastante. O pessoal da Fisher também te acompanhou bastante. Então, acho que internamente, uma referência muito grande acabou sendo a EQI de negócios, né? Uhum. Que estava ali um passo adiante do nosso, e externamente esses nomes aí, o Kitces, Ritoltz, o Fisher também, tem um modelo bem digital, por algumas coisas que a gente se inspirou, alguns players que a gente se inspirou aí, né? Muito bom. Muito bom, turma. Como é que vocês estão vendo o movimento de crescimento do mercado da gente aqui de consultoria? Vai lá? Eu posso começar. Pode começar, então. Esse aí, os olhos. Eu acho que eles estão até disputando para responder lá. Dá uma alegria falar disso. Enche sorriso, né? Poxa, muitos bons olhos. Isso é uma coisa que me alegra, me deixa feliz, de verdade. É óbvio que a gente não pode ficar aqui na falácia de falar que, olha, a assessoria commission é ruim, o fee-based é bom. Não dá para generalizar, mas eu acredito desde o dia zero do Clube do Valor que incentivos moldam comportamentos, então incentivo é muito melhor, né, para um business de consultoria. Inclusive, né, muitos business migrando, né, muitos profissionais migrando, né, de modelo, a gente viu isso acontecer bastante nos últimos anos. Eu acho engraçado porque, como a gente está nessa bolha, né, esse é o nosso negócio, às vezes a gente pensa que, poxa, esse movimento aí está acontecendo com tudo, hein? A gente está vendo aí todos os meses, tanto profissionais quanto clientes, querendo migrar o modelo, querendo ir para esse lado mais alinhado.
Só que se eu pegar os números, na prática, não aconteceu nada. Assim. A gente está meio que o que era o mercado de assessoria em 2011. Assim, tu acha que começou com tudo, que agora tem escritório de agente autônomo por tudo que é lado, mas não tinha nem começado. A gente tem, hoje, se eu não me engano, né, das principais corretoras do mercado, STEI e BTG, o percentual atendido pelo Wealth Service, pelas consultorias independentes, ainda é coisa tipo, de 2%, 3%, 4% do AUC total. E essas empresas estão crescendo com a custódia também. Né? Então, tem tanto o crescimento da pizza, né, que seria sair do banco e ir para o modelo independente, quanto o crescimento do sabor da pizza dentro, né, da pizza como um todo. Então, eu vejo que os próximos 10 anos, esse mercado aí vai ser... Eu tenho até medo de dizer quantas vezes maior. 10, 15, 20 vezes maior. Eu genuinamente acredito nisso e que, às vezes, na bolha a gente fica achando que, nossa, o movimento já começou, já está acontecendo, mas está muito, muito, muito no início. O que eu reforçaria é que é uma alegria, em primeiro, ver que, de certa forma, a nossa tese, né, que ela é derivada da leitura que o Ramiro fez, de analisar outros mercados, de um pouco do que ele sentia, né, de incentivos de tu distribuir produto e não cobrar por um serviço, todos os impactos disso, de fato, vem se confirmando como uma preferência também pelo cliente investidor brasileiro. Né? Então, primeiro, acho que é muito gratificante ver que, de fato, os clientes que estão descobrindo este modelo vêm optando por este caminho de maior alinhamento, de maior transparência. Não dá para generalizar que todo assessor faz um mau trabalho, mas, como o Ramiro falou, a gente acredita muito, e é uma crença nossa, de que, bem como ele disse, incentivos moldam comportamentos. Então, eu acho que, na média, aumenta a chance do investidor atingir seus objetivos e ter um bom acompanhamento, uma boa orientação, um bom aconselhamento para conseguir cuidar melhor do seu patrimônio quando ele tem um profissional alinhado aos seus interesses de uma forma transparente. Né? Então, primeiro, acho que é uma alegria muito grande. E é legal também destacar, acho que o Ramiro estava falando, é difícil projetar quantas vezes maior o nosso mercado vai estar daqui a alguns anos, mas se a gente fosse comparar, talvez isso seja equivalente ao início do movimento, né, do crescimento desse mercado de bens nos Estados Unidos, o que há 30 anos atrás. Ou seja, acho que talvez isso aí nos dê alguma pista do que está por vir, e acho que uma preocupação muito grande que a gente tem que ter agora nesse mercado é cuidar em fazer com que essa provável aceleração do modelo não resulte em maus profissionais, que mesmo sem o interesse em fazer o mal para o cliente, por às vezes falta de capacitação ou falta de preparo, prestem um mau serviço. Então é focar muito em capacitação, em treinamento, em visão de longo prazo, porque tem muita gente que tem uma visão muito imediatista, talvez ainda derivado de como o nosso sistema financeiro majoritariamente funciona, distribuição de produto, comissionamentos altos, às vezes do dia para a noite tu ganha muito dinheiro. Trabalhar em fee-based é um jogo muito mais de consistência, de longo prazo, do que, né, de saltos relevantes de um dia para o outro. Então, acho que tem alguns elementos aí que são importantes, vão ser importantes para esse modelo continuar acelerando a sua velocidade de crescimento e se perpetuando com na média, acho que melhor solução para clientes que buscam transparência e esse nível de alinhamento. E Bruno, isso que você tocou, ontem eu estava no evento da Planejar, né? E um dos palestrantes foi o Eduardo Gianetti, que é um grande economista, né? E ele falou uma frase, ele estava falando sobre ética, e ele falou: não ser competente é falta de ética. Ou seja, você pode ser a pessoa mais bem intencionada do mundo. Não foi exatamente com essas palavras, que eu não estou sendo tão eloquente quanto ele, né? Mas você pode ser o mais bem intencionado do mundo, mas se você não se dedicar, né, para ser bom tecnicamente no que você está se propondo fazer, isso é uma escolha ruim do ponto de vista ético, né? Porque no final do dia você não vai prestar um bom serviço, né? Então isso é um dos grandes desafios que eu também vejo nesse mercado, e uma das missões que a gente tem enquanto associação, ajudar, que é uma preocupação, né? Todo mercado cresce muito, né? Ele tem um risco, né, de certa forma banalizar e trazer pessoas que talvez tenham boas intenções, mas não estão tecnicamente bem preparadas para executar esse trabalho. Então, acho que esse pilar da educação, do preparo técnico, ele é imprescindível, né? Isso é um dos pilares
que a associação também se propõe a ajudar, né? Ou seja, trazendo conteúdos, trazendo, né, referências, trazendo boas práticas, trocas, né? Isso é muito importante, isso é mais um motivo para você que está nos ouvindo, que ainda não se associou, né, a conhecer o nosso trabalho, porque não adianta nada você estar bem intencionado, mas você não conseguir prestar o seu serviço de forma com excelência, né? Bom, pessoal, e o que vocês diriam, né, assim, o que motivou vocês, aí, o Clube do Valor, a se associar à BCVM? Quais foram, assim, que chamou a atenção e provocou essa união aqui? Boa. Posso começar essa, Ramiro? Aí tu me complementa. Mas acho que o que a gente viu, né? Pô, só fazendo uma recapitulação. A gente acabou de compartilhar no início desse episódio de que há 10 anos atrás o Ramiro fez essa leitura, compartilhou comigo. Poxa, conectei muito também com o conceito, com esse alinhamento de valores e princípios, né, que esse modelo traz com os nossos. E a gente decidiu, por mais que a gente soubesse que o nosso mercado não estava preparado para um crescimento de alguma empresa nesse modelo, a gente conscientemente decidiu, não tem problema, a gente topa educar o mercado pelo tempo que demorar. Então, acho que fazer parte da BCVM se conecta com esse conceito de incentivar e fortalecer o movimento. A gente viu, acho que esse movimento genuíno também, de fortalecimento dessa categoria aqui de consultores, mas que eu posso falar de forma geral, talvez, desse modelo, né, de alinhamento de interesse de fee-based. Então, cara, eu acho que a BCVM vem ajudando e tem tudo para cada vez mais ajudar, acho que definir esses pilares desse novo mercado, desse novo momento, né? A régua que a gente quer estabelecer de qualidade, também de governança, de educação, de representatividade, né, aqui do setor. Então, acho que faz muito sentido para a gente e acho que deveria fazer muito sentido, pelo menos com a nossa forma de enxergar, com a nossa visão de mundo, para os demais consultores também participar. Então, acho que é fortalecer o movimento e acelerar essa troca de boas práticas e fazer com que cada vez ele se torne mais conhecido, mais relevante aqui dentro do nosso ecossistema. Legal. Difícil de complementar, né? Assim, pontua para a gente um pouco, ele falou, na verdade, né? Mas, assim, para a gente tentar colocar aqui de uma forma mais objetiva, assim, são os principais benefícios que vocês veem, né, nesse movimento da BCVM junto ao mercado de consultores. Acho que é muito educacional, né? A gente percebe muito aqui no clube que tanto com a relação com a BCVM, mas também em outros meios, é muito importante tu te forçar a sair do escritório, a sair desse cabeça baixa, atendendo o cliente, fazendo alocação, com trâmites internos do negócio e tirar a cabeça da água, olhar para outras operações, pegar outros pontos de vista. Isso aí ajuda muito, assim. Em D0, né, com conhecimento, com o empresário ter maior capacidade em tomar melhores decisões para crescer seu negócio, gerar valor para os seus clientes. Então, esse é o benefício claríssimo, né, de estar em ambientes como esse. E no longo prazo também cria um relacionamento que vai gerar dividendos pelo resto da vida. Então, eu vejo até de outras associações ou de outros grupos que eu participei no passado, 5, 6 anos atrás, 4 anos atrás, como aquelas amizades, aqueles contatos renderam frutos positivos. Tanto em formato de conhecimento, né, de eu chamar esse cara, trocar uma ideia, pegar uma ajuda com ele, quanto em negócios mesmo, que saíram entre a gente. Então, acho que quando está num ambiente como a BCVM, tu tem a ganhar em D0 conhecimento e no médio e longo prazo nutrir bons relacionamentos é algo que só vai trazer bons frutos, né? E vai te ajudar a crescer como pessoa, como empresário, como profissional e atender principalmente teus clientes da melhor forma possível. Legal. Isso é uma coisa que eu posso falar de carteirinha aqui, né? Como membro fundador, né? Estava lá no time de fundador e um dos 17 malucos lá que resolveram se juntar para criar um movimento associativo. Eu posso falar, eu nunca tinha participado antes de um movimento associativo antes, então o que a gente sabia que a gente queria se juntar para justamente quebrar um pouco essa solidão, né, do empreendedor, né, e também construir a casa, né, do consultor, um lugar onde o consultor
que estava ali começando, né, o movimento, né? Ainda estamos, né, começando, mas há 3 anos atrás, muito mais, né? Ainda estava muito mais embrionário. Então, a gente sabia que a gente queria construir esse lugar seguro, esse lugar de troca, esse lugar de experiência, esse lugar... Assim, fiz grandes amigos, né? Foi o que você falou, faço negócio com vários desses amigos, né? E mesmo que não haja negócios, eu acho que só a gente cresce muito nessa troca, né? Ninguém... quando você oferece, você também recebe, e isso é muito, muito positivo, né? E, pessoal, para a gente, né, estamos chegando aqui, né, na reta final da nossa conversa, poxa, que mensagem que vocês deixariam aí para os consultores CVM que estão começando a jornada, ou mesmo aqueles que já são mais experientes, que já vêm de carreiras, né, outras carreiras no mercado financeiro, né? Eu acho que o mercado de consultoria ele tem isso, a gente tem atraído, né, profissionais de várias matizes, né? Então tem, poxa, pessoas que vieram de banco, de gestão da área de gestão de patrimônio, né, que tiveram carreiras consolidadas em banco, né, e estão migrando agora para fazer uma carreira mais independente, mas também tem aquelas pessoas que estão vindo de outras carreiras, né, às vezes fazendo transição, ou seja, são pessoas que, como você, né, Ramiro, se apaixonaram lá atrás, né, por alguma vertente do mundo de gestão de patrimônio, do mundo de alocação de recursos, ou do mundo do planejamento financeiro também, que é muito a minha origem, né? Eu também vim muito dessa origem aí do planejamento financeiro. Então, vocês têm diferentes matizes de profissionais, né? Alguns mais avançados, outros com um pouco menos de bagagem, mas que mensagem vocês dariam para essas pessoas que estão nesse momento, né, decidindo empreender para o mercado de consultoria, né, e tanto em relação aos negócios deles, ao movimento associativo que estamos vendo aqui? Legal. Uma mensagem que sirva para todos, que eu diria, né? Eu acho que é ter muita clareza do que tu quer, do porquê tu quer o que tu quer, baixar a cabeça e trabalhar muito duro, tentar aprender algo novo toda semana, aprender com os fracassos e também com os acertos, e principalmente, né, seguir firme no longo prazo, né? A gente tem que ser um modelo do que a gente fala que é importante para os nossos clientes. A gente fala muito sobre o longo prazo, então nós temos que ser esses modelos, e a gente vê muito, assim, olhando para a nossa trajetória, que tem uma frase do Bill Gates que é muito verdadeira, que diz que a gente subestima o que pode... A gente superestima o que pode fazer em 1 ano, mas subestima o que pode fazer em 10. E, de fato, essa é a história do clube. Nosso primeiro ano, a gente saiu frustrado. Não chegou onde a gente queria. Segundo ano, a mesma coisa. Terceiro ano, a mesma coisa. Mas agora, batendo 10 anos, a gente está num patamar muito melhor do que o melhor patamar que a gente sonhava 10 anos atrás. Acho que isso foi porque a gente sabia muito bem onde a gente queria chegar, o porquê que a gente queria chegar, porque a gente trabalhou muito duro, a gente aprendeu pra caramba, com muitos erros, e também, né, estudando mesmo, se tornando um profissional melhor, e seguimos firme um ano após o outro. Então, esse recado que eu daria aí para todo mundo que está nesse mercado há mais tempo, ou que está entrando nele agora. Bom, e o que eu acho que eu posso complementar, acho que são 2 pontos. O primeiro é nunca esquecer que o nosso único grande objetivo é fazer o melhor e o absoluto melhor para os nossos clientes. Está no modelo que nos possibilita ter essa tranquilidade de não ter nenhum outro tipo de pressão, a não ser colocar em prática todo o nosso conhecimento para entregar o melhor serviço possível para os nossos clientes. Então, acho que nunca esquecer disso, né? Cada um dos dias, ter esse propósito muito claro, que aqui no clube a gente chama de levar tranquilidade financeira para as pessoas, mas se conecta com esse conceito. E o segundo, eu acho que é se conectar com pessoas e com empresas que tenham valores e princípios alinhados aos seus. Acho que isso facilita muito a jornada, isso torna também a jornada muito mais prazerosa. E acho que, inclusive, a gente estava falando, né, sobre por que a gente entrou na BCVM, por que outros profissionais deveriam entrar. Eu acho que a BCVM ajuda muito com isso, com essa conexão, com facilitar. Acho que tu conseguir encontrar pessoas que tenham, né, esse alinhamento de valores. Então, poxa, acho que esses 2 pilares complementam muito bem, acho que os recados finais que para a gente sempre foram muito importantes, que a gente queria deixar aqui para todos os consultores e profissionais que estão nos ouvindo.
Então, vamos reforçar aqui que o pessoal aí que está nos assistindo, que sigam aí a gente, né? Tanto a BCVM quanto ao pessoal aí do Clube do Valor. Então, né, como é que é? Fala aí pra gente aí o Instagram do pessoal do clube de vocês. Como é que tá? Repete aí pra gente poder. Claro. Meu Instagram, Ramiro Gomes Ferreira, do Bruno Strack, e do Clube do Valor, clube.do.valor. Legal. E o nosso aqui é o @ABCVM, tá, pessoal? Faz as honras aí, Vitor. Não esquecer, o Antônio é muito humilde, está esquecendo aí do lado dele, né? Mas não deixe de seguir também a nossa newsletter, lá no LinkedIn, né? Onde a gente também está trazendo recados aí semanais sobre novidades de mercado e também da associação, tá? Bom, pessoal, foi um grande prazer, né, receber vocês aqui. E, poxa, foi um grande, né, primeiro episódio aqui para a gente, fiquei muito feliz. E é isso, né? Vamos juntos nessa jornada aí, ajudando a construir esse mercado de consultoria. Um abraço a todos os ouvintes. E a gente se vê lá no ABCVM Summit. Com certeza. Dia 18. É isso aí. É isso aí. Boa. Valeu, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês e inaugurar aqui o podcast da BCVM. E vamos junto ajudar o nosso mercado a evoluir, fazer melhor para os nossos clientes. E foi, de novo, mais uma vez, agradeço o convite. Um forte abraço. Valeu demais. Obrigado, Antônio. Valeu, Vitor. Parabéns aí a todos da BCVM por essa iniciativa, levar conteúdo bom, e foi um prazer aí trocar essa ideia com vocês. Obrigado aí pela experiência de vocês, realmente muito relevante. Um abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, forte abraço. Tchau. Tchau.